Recording in progress. והנה היום הזה הגיע, עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום תן לי אחכה כל הלילה ואלחש בתפילה שאליי תחזרי, ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזאת לתמיד יד ביד. Bom dia, Boker Tov, Boker Or. Mais uma quinta-feira gostosa, né? Um verão aqui no Rio, uma coisa maravilhosa, né? Mais ou menos. Mas a luz entrando na sinagoga é bonita, né? O sol, essa época do ano, entra aqui. Bom, então hoje vamos estudar Itró, né? Hoje temos aqui dupla presença, assim, né? Honrosa, né? Primeiro, aqui do meu lado está o Cláudio Starek, um antigo amigo da Ari, né, de longas datas, jornalista, comunicador, tricolor, e atualmente está em Portugal, né? E temos também o grande também amigo ainda, de mais longa data ainda, se é que isso é possível, Shaul Shoshua, direto de Israel, né? Todo mundo diz que ele é israelense, mas ele não é, ele me provou agora que ele não é, ele é brasileiro, e um sotaque maravilhoso que, né, nos inspira. É de nascença. E o Shaul também diretor, né, cofundador da IBTEC, tá, e membro do Board of Governors da Technion, né, que o Board of Governors, eu acredito que seja algo como os conselheiros da Technion. Tá, então a gente vai falar hoje um pouco sobre Itró. Ah, sim, é. Obrigado. Voltei. Quase não voltei, viu? O avião tinha neve em cima, quase que não chego aqui hoje. Mas, enfim, então a gente vai falar um pouco de Itró e vamos falar, na sequência, sobre a juventude de Israel, como o conflito está moldando a juventude, né? Esse conflito que está durando bastante tempo. Então, por favor, Itró com o Starek, na sequência, Shaul. Na sequência, a gente. Obrigado, Vitor. Boker Tov para todos. Itró é um presente, né? Que você me escalou para fazer. É uma paraxá bastante desafiadora, porque tem tanta coisa para abordar, tem tantos pontos, tem tantas óticas. Mas eu queria começar com uma pergunta para vocês que estão nos assistindo em casa, para vocês que estão aqui. Qual é o nosso bem mais precioso? Qual é o nosso bem mais raro? O que nós temos de mais valioso? A Torá, o tempo. E a Torá, claro. Mas o tempo é o nosso bem mais precioso. Por quê? Ele não volta. Porque ele não recupera. Todos nós começamos o dia com uma conta. E nessa conta, nós temos 86.400. E durante o nosso dia, essa conta vai diminuindo, até chegar ao final do dia, e não temos mais nada nessa conta. E o que nós fazemos com o nosso tempo? O que vocês fazem com o seu tempo? E o tempo, para mim, é uma das questões que, quando eu li a paraxá, quando eu comecei a estudar essa paraxá, me veio à cabeça. O tempo de Moisés, o tempo do povo judeu, o tempo da travessia, os 7 dias, ou a semana que se passou até chegar no Monte Sinai para receber. E ele, na verdade, talvez nem soubesse que seria ali esse processo. André falava, né, que queria ser uma mosquinha para ouvir o que Moisés estava falando com o seu sogro, mas como pode ter sido aquele momento? Imagina só a cabeça de Moisés, e tanta coisa deve ter se passado, aquele filme passando na cabeça dele, e toda a sua trajetória até chegar naquele momento. O tempo, em hebraico,
Zaman, ou Zeman, e traz também algo que é muito, muito atual nos dias de hoje e que também, na época de Moisés, isso era muito relevante. Algo que nós chamamos hoje de mudança ou transformação. Mudança de país, mudança de status, da escravidão para a liberdade, de uma nova consciência, competindo com uma velha consciência, de uma nova maturidade, brigando com uma velha cultura, e como nós nos saímos disso. Eu acho que talvez não tenha nada mais atual do que isso, leshonot, do que nós estamos falando, ou transformação, que em hebraico, Shaul, por favor, me corrija se eu tiver com a minha pronúncia errada, transformação, é o que me fala, que eu li, estudei que essa palavra é uma palavra que não existia, que foi agora trazida para o vocabulário hebraico. Tempo de mudança, tempos de mudança. Como naquela época, quando Moisés recebeu o seu sogro, que não via há muito tempo, trazendo Zipora, trazendo a sua família. Imagina a alegria nessa mudança, né, e o impacto que isso causou. E uma coisa me chamou muito a atenção, Moisés como líder, nessa paraxá, falando, né, julgando o povo e recebendo do seu sogro, Jetró, um conselho que nós poderíamos traduzir com uma palavra ou duas. Por que não? Por que você, Moisés, tem que julgar todo o povo? Por que não dividir? Por que não delegar? E aí é algo extremamente importante para nossas vidas, né? Delegar não significa delargar ou descarregar. Delegar é compartilhar o poder. E me veio à cabeça, né, um líder como Moisés, não só pelo exemplo, mas pela capacidade dupla, primeiro, de escutar o que o outro tem a dizer. E esse outro nem era judeu naquela época, ele era sacerdote, midiatita, e tinha uma outra cultura, e que decidiu, naquele momento, seguir os passos de Moisés e seguir Hashem. Tempos de mudança, e vem o meu pensamento agora, pensar e analisar a questão da fragilidade ou da vulnerabilidade de todos nós, líderes, de todos nós, judeus, de todos nós, israelenses, em Portugal fala-se israelitas, de todos nós, soldados, reféns, sentados nessa mesa ou não, em túneis ou nas suas casas. E como a gente pode superar essa vulnerabilidade que Moisés mostrou como fazer? Escutando e estando aberto para mudanças que eram necessárias. Mais duas palavras que me vêm a essa paraxá, que em hebraico vem do yeter, que significa abundante ou essencialmente abundante. E eu me pergunto, a abundância do nosso tempo, até que ponto nosso tempo realmente é abundante? Isso tudo vai depender da nossa postura, das nossas atitudes, da nossa capacidade de lidar com ela. Tempos de mudança, e na sequência, uma palavra que é muito importante para cada um de nós, e essa palavra é decisão. Em hebraico, decisão, escolha, ahlatá. E decidimos o quê? Decidimos estar aqui hoje, compartilhando, cantando, rezando em uma só voz. Decidimos estar aqui na sinagoga, decidimos estar em casa, compartilhando esse momento. Poderíamos estar fazendo inúmeras outras coisas, como as reféns que foram libertadas, decidiram, mesmo sofrendo 475 dias, continuar seguindo o judaísmo. Continuar praticando o judaísmo contra todas as adversidades. Essa decisão não é do outro, essa decisão é de cada um de nós.
como as decisões que Moisés precisou tomar quando ele subiu ao Monte Sinai e quando ele se dirigiu ao povo judeu. E a última das 4 palavras, que são 4, para mim, pilares dessa paraxá, ela também tem um impacto em cada um de nós. Decidir, e tem muito a ver com Israel hoje. E tem tudo a ver com o ser judeu. Decidir, viver. Decidir, viver e viver, lechoyot, em hebraico. Viver uma vida digna e ter a resiliência para enfrentar qualquer que seja o obstáculo, como Moisés enfrentou, não nessa primeira semana, porque pela frente teriam ainda mais 40 anos para que ele pudesse chegar à terra prometida. Viver, decidir viver, é o que nós fazemos todos os dias. É o que os reféns fazem todos os dias. É o que todos os dias nós somos confrontados com o nosso eu, com a nossa identidade judaica. Decidir viver é acordar e abrir os olhos pela manhã e agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu queria terminar com mais uma pergunta. Quem é o nosso maior inimigo? Quem de todos os imperadores, ditadores, políticos, grupos, terroristas, é de longe o nosso maior e mais perigoso inimigo? Nós mesmos. Exato, Vitor. Não existe outro inimigo pior do que nós mesmos. Um dia antes, aliás, no mesmo dia do 7 de outubro, eu estava com um grupo de israelenses numa viagem e eu falava com eles sobre o que me preocupava, antes de saber do que estava acontecendo em Israel. E me preocupava era a nossa divisão. Não existe, para o povo judeu, nada mais perigoso do que a desunião. Nada mais perverso do que a nossa separação. Nada que possa ameaçar a nossa existência do que nós mesmos. Com isso eu encerro essa nossa reflexão, essa provocação que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Boker Tov. Obrigado, Starek. Eu acho que deixou um gancho aqui para o Shaul. Vamos botar o Shaul, depois a gente faz um WhatsApp geral. Shaul, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O Shaul vem pouquíssimo ao Brasil e nos deu a honra de estar aqui nessa quinta-feira falando com a gente. Isso é realmente muito bom. Decidiu estar aqui. Ele decidiu estar aqui. Primeira coisa, a honra é minha, agradeço o convite, Vitor, Janete, Dona Janete, aqui sempre... Fiquei sabendo que vocês se conhecem há muito tempo. A Janete. Mas se eu falo doutor José, você fica chateada, né? Então, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. O Vitor, já tínhamos falado algumas vezes de trazer aqui algum ponto especial e pensamos o que vamos falar. Eu quero, sim, falar um pouquinho da Paraxá Yitro, né? É a primeira vez que os 10 mandamentos aparecem e o meu falecido pai, que ele tinha uma visão muito interessante do judaísmo, ele falava que todo dia que ele consegue cumprir os 10 mandamentos é uma grande vitória, é uma vitória pessoal. Ele falou que não é nada fácil. Então, temos isso, eu tenho isso na minha vida bastante dentro de mim. Então, Parashat Yitro, e com esse gancho de Parashat Shavua, agradeço aqui a ótima análise da decisão e da união de Israel. E aí, voltando para o assunto que a gente decidiu falar sobre a juventude hoje em Israel, como que ela está se moldando depois do que aconteceu. Eu pensei muito no que eu vou falar, decidi começar com a história dos meus filhos, porque acho que dá para aprender dessa história particular sobre o que está acontecendo em Israel. No dia 7 de outubro, na verdade, o 7 de outubro para a gente começou no dia 6 de outubro, que no Erev Shabbat, no jantar,
a minha filha maior, ela tinha 23 anos, ela fala: pai, recebi um ótimo convite aqui para uma ótima festa, eu vou com uma amiga minha, com alguns amigos, para uma festa lá no sul. Nós moramos no norte do país, e além de Haifa, e ela falou: tá bom, que bom, festa legal, recebeu o convite, era uma festa cara, né? O nome dessa festa é Nova. Então, a minha filha tinha 23 anos, já tinha terminado o exército, ela era combatente, já tinha trabalhado comigo, já tinha viajado para a Tailândia, ia começar os seus estudos acadêmicos, mas naquela noite decidiu, por um convite que ela recebeu, ir para a festa da Nova. Meu filho, naquele dia, tinha 21 anos, já estava 1 ano e meio no exército, combatente, e a base dele era Zikim. Base Zikim é a base que fica bem no norte, na fronteira de Gaza, é uma base que foi atacada, e não é muito comunicativo, então achávamos que ele estava naquela base, naquele Shabat. E a minha filha menor, ela tinha quase 18 anos, estava no último ano do ensino médio. Essa era a situação da minha casa no dia da guerra. Primeira mensagem da minha filha que estava na festa, eles, graças a Deus, conseguiram fugir, menos uma amiga dela que decidiu ficar na festa e não sobreviveu. A minha filha, 10h30 da manhã, já estava a caminho para o norte, quer dizer, saiu da região de perigo e me ligou: pai, fui convocada por exército, não vou para casa, me busca em algum lugar aqui, me traiga meu uniforme, meu sapato, a minha esposa preparou uma mochila para uma semana, eu busquei ela, meio-dia, e às 5 horas da tarde, a deixei na base dela, na fronteira com a Síria. Então, de noite, começou na sexta-feira de noite, indo para a festa, sábado de manhã, o ataque, e ela, sem vir para casa, decidiu atender a convocação. Ela é combatente na fronteira norte, onde que ela serviu. Então, às 5 horas da tarde, eu estava fardada na base dela. Ela serviu por 11 meses como milumnik, reservista. Meu filho, que achávamos que ele estava na base de Zikim, a base de Zikim foi atacada, foi quase que conquistada, e levou um bom tempo para a gente entender que ele não estava lá naquele momento, que na sexta-feira ele foi enviado para a fronteira com a Jordânia para fazer sei lá o quê. Então, também foi algumas horas de bastante tensão. E, no final, ele estava bem, também foi direto, foram tomar conta. Ele perdeu 5 amigos próximos na base de Zikim, naquela manhã, mas ele não estava lá naquele momento. E a minha filha, de 18 anos, estava no último ano do ensino médio. Ela, quando começou aquilo, a nossa casa tem 2 andares, o quarto dela fica no andar de cima. Ela trouxe o cobertor dela lá do quarto e acampou na sala por 10 dias. Não saiu do sofá da sala por 10 dias, do medo que estava acontecendo. Então, um pouco, essa é o retrato de 3 filhos, 23 anos, 21, 18, no dia que começou a guerra. A minha filha, logo que ela chegou, na primeira vez que ela chegou para casa, depois de uns 7 ou 10 dias, ela voltou, a gente buscou ela, e ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. A partir de hoje, eu quero ter o direito de ser judia, e o ol é o peso, né? É o peso de ser judia. Ela falou isso 8, 9 dias, na primeira vez que ela voltou para casa, depois do ataque, que ela foi para a base. Então, ela decidiu ficar 10 meses de reserva. Essa aqui é a Abigail, o nome dela é Abigail. O nome do meu filho, Yair. Eu vou contar um pouco do Yair, porque eu acho que é um ponto menos conhecido. Nossos filhos estudaram por muitos anos no sistema antroposófico.
Então, cada sistema tem seus pontos bons, seus pontos menos bons, mas nós acreditávamos que isso é um sistema bom. Mas o que aconteceu nos últimos anos, e no ano 22 e 23, foi uma polarização da sociedade israelense muito grande. Todo mundo viu o que estava acontecendo, discussão que deveria ser definida na mesa em 15 minutos, ok? Gerou uma briga muito grande e uma polarização que estourou, na verdade, em 23, com as reformas que foram propostas, mas isso foi o cume de um processo. Então, só para vocês saberem, da sala do meu filho, ele é o único que foi para o exército. Dos 6 amigos, ele foi o único que decidiu, nós apoiamos, mas ele se alistou e foi para o exército. Quer dizer, tínhamos também grupos que já... Como que a ideia é que o Israel não precisa mais de um exército grande, e, na verdade, quem não queria mais ir para o exército até a guerra era quase que automaticamente dispensado, essa é a realidade, estava tendo uma migração para mais e mais pessoas não mais ter essa necessidade ou entendimento de quão importante é um país forte e o serviço militar. Então, meu filho, do grupo dos 6 que eles eram, ele é o único soldado até hoje, quer dizer. Então, esse é o meu filho. E a minha filha menor, que terminou a escola durante esse período, ela, apesar de ter reféns mulheres, soldadas, acho que isso é um ponto muito importante entender que, até hoje, a discussão de ter mulher ou não mulher no exército caía sempre no ponto que ninguém queria realmente conversar. O que vai acontecer quando mulheres, soldadas, nesse caso civis também, serem pegas pelo inimigo? Isso é alguma coisa que todo mundo falava, todo mundo pensava, mas nunca ninguém tinha a coragem de botar o dedo e falar o que vai acontecer. E aconteceu. Aconteceu e vimos a dor que é, mas também vimos que isso não afetou a vontade das meninas hoje em se alistar para postos de combate, como a minha filha. A minha filha maior, claro, mas antes da guerra, e a minha filha menor, que se alistou há 7 meses atrás, em plena guerra. Então, isso mostrando que uma menina que acampou no sofá da sala, morrendo de medo, não ia nem para o banheiro sozinha, com 18 anos, hoje, ela está se treinando para ser combatente na Savá. Então, três casos que a gente vê como que a juventude de Israel ela estava no dia da guerra, quando começou, e como que, pelos olhos dos meus filhos, a gente vê o que está acontecendo. Então, estamos vendo uma juventude que sofreu uma sensação de impotência, medo. Acampar, a minha filha acampou, todo mundo estava com medo, nós estávamos com medo, ok? Medo de verdade, de todo mundo andar com uma faca na mão, porque era uma sensação de que temos que nos defender de qualquer coisa que anda na rua. E a viravolta que teve nesses últimos 14 meses, 15 meses, de uma sensação de pós-holocausto, tá bom? Vamos falar assim, até hoje, que com todos os problemas que temos, a sensação é que Israel hoje é um país forte, é um país potente, e que se lembrou da necessidade que tem em se defender. Então, é uma coisa assim, estamos vendo a juventude mais e mais com uma sensação nacionalista, no lado bom da palavra, da importância do Estado de Israel, da importância do Estado de Israel, como ele afeta a diáspora. Se no pré-guerra, qualquer israelense pensava que ele poderia morar em qualquer lugar do mundo,
não entendia o que é, não sentia um antissemitismo, muito pelo contrário. Israel estava num golden age, a situação que Israel estava realmente no lugar mais alto desde do reinado de Salomão. País rico, high-tech bombando, turismo interminável, carros, preços de casas exorbitantes. Então, a sensação é que não tinha inimigos, né? A gente considerava os nossos vizinhos muito impotentes militarmente. O nosso grande rival era o Irã, que o Irã é uma coisa muito longínqua, às vezes só na cabeça do primeiro-ministro. Era isso que era considerado Israel no pré-guerra. Então, a sensação de que aquela queda que tivemos e que você, como israelense, pode a qualquer momento ir embora, vou embora, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Austrália, vou morar no Brasil, na Europa, isso terminou. A sensação de que, ok, se Israel não está bom, não é que eu vou sair daqui, vamos consertar, vamos nos unir, vamos conversar. Se eu, que penso direita, e o outro que pensa esquerda, podemos estar no mesmo tanque de combate, como que a gente não consegue sentar numa mesa e resolver os problemas? E isso está claro que é uma exigência dessa nova juventude, dos nossos políticos, dos nossos futuros políticos, ok? De mim. A minha filha perguntou: papai, o que você vai fazer para mudar o modo que Israel está sendo liderada hoje? Não basta mais eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu vou votar, eu vou brigar. Não. Como você vai construir um modo de uma nova sociedade, uma nova conversa, um novo diálogo? Então eu ouvi isso e me alistei num dos vários, numa das várias movimentos de uma nova política, que você pode escolher A, tem B, tem C, mas o principal foco é o diálogo. Sim, temos problemas, cada um vai listar, primeiro vai listar os problemas do outro lado, só depois ele vai listar os seus próprios problemas, é normal. Temos problemas como que todo mundo sabe, temos problemas de o exército precisa crescer muito. Bom, muito, isso é novidade, isso é novo. Até antes da guerra, o exército todo fez um plano de redução da força militar. Era essa a linha. Israel hoje, só vocês saberem, tem metade do número de tanques de combate do que tinha na guerra de 2006. Então, o exército reduziu, o cenário mudou, totalmente mudou, e agora ele tem que crescer rapidamente. Então, se antigamente qualquer um que não queria servir recebia passe, né, liberdade, hoje não vai dar certo. Vamos ter que crescer o número de pessoas que vão ser alistadas por bem e não por bem. E aí o não por bem pode ser incentivos econômicos, podem ser punições, quer dizer, tem vários modelos de como pode ser feito. 2, a relação entre o Knesset, o Parlamento, e o Supremo Tribunal. É um assunto que também vai ser discutido e vai ser resolvido. Eu não sei se vocês sabem, mas um pai que perdeu um filho, chamado Yizhar Shai, que ele é da esquerda, foi ex-ministro da ciência, junto com o Dedi Simchi, que foi general e foi chefe dos bombeiros, que também perdeu um filho soldado na guerra. Eles sentaram e chegaram a uma proposta, um acordo sobre como resolver o problema do impasse com o judiciário. Quer dizer, é isso que a juventude hoje está exigindo. E é isso que a juventude de Israel quer. Ela quer entender que Israel é o nosso país, não é para ir embora, é o momento de estar. Como que batalhamos na batalha?
pela vida, né? Queremos viver. Como que batalhamos na batalha pela vida? Vamos batalhar pela vida melhor em Israel. E terminando, que eu acho que no momento que Israel se fortalece, diretamente a diáspora, né, a diáspora judaica em todo o mundo vai se fortalecer também. Então, o que eu deixo aqui como, terminando aqui, a força de Israel é a força das comunidades judaicas, e a força da comunidade judaica é a força de Israel. Então, eu chamo vocês aqui para juntos olharmos isso, apoiarmos Israel, e Israel, de novo, apoia as comunidades nessa interação, olhando hoje a juventude, e o futuro da juventude. Então, eu vou terminar por aqui. Acho que queria só complementar algo que é importante. Quando Moisés estava para receber os 10 mandamentos, na verdade a gente não podia falar em povo judeu. Era um bando de judeus. Por quê? Porque não tinha lei, não tinha regra, não tínhamos procedimentos. E os 10 mandamentos, depois das 613 mitzvot, vieram para dar ordenação, ordem ao caos. E exatamente algo muito parecido que me chamou agora a atenção do que o Shaul colocou. Nós vivemos o mesmo momento, tantos anos depois, milênios depois. O momento da necessidade de voltarmos a ter ordem. De voltarmos a olhar, porque as respostas estão dentro de nós. As respostas não estão lá fora. As respostas estão dentro da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. Muito bom. Eu adorei a abordagem do Shaul. Adorei, né? Atua sempre. Atua sou freguês. Mas é muito interessante ver como que você colocou da visão dos filhos e chegou, enfim, muito bom mesmo. Eu me lembro de um amigo que não quis servir exército em 88 e carimbaram Dafuk na carteira dele. Isso tinha acabado então. E agora não vai voltar como Dafuk. Eu acho que agora, mais e mais, vai ter uma... É mais para o pessoal que está online ouvindo. Ah, ok. Eu acho que esse ponto que antigamente era um tabu, você não servir o exército, pelo fato de que o exército não precisava, na visão dele, de tantos soldados, já muita gente normativa, vou chamar de normativa, já decidia não se alistar, e mais isso era visto como uma coisa mais comum. Então, mas isso vai mudar. Vamos passar aqui então, né? Na sequência. São mínimo. Eu escuto o Shaul falar e eu tenho um neto que vai fazer 13 anos. Eu acompanho, não sou eu que vou botar na cabeça dele se ele vai ou não para o exército. Mas nessa viagem aí pregressa, antes de 7 de outubro, realmente a minha realidade como avó era a esperança dele não servir ao exército. Ele vai fazer 13. Isso é daqui a 5 anos, o menino está pronto para ir para o exército. Eu estava com essa esperança. Agora já não posso mais ter. É a realidade. Eu pedi para falar porque, infelizmente, hoje, justamente hoje, infelizmente, eu vou ter que sair depois da minha fala, mas primeiro que nós somos aqui, quem está aqui presencialmente, quem está online, nós somos privilegiados em ter os dois aqui para falar com a gente. Starek, Shaul, posso dizer até que é uma bênção. Primeiro, o Starek, por ter, com 4 palavras, ter tangibilizado a Paraxá com os dias de hoje. E aí, para matar a gente maravilhosamente, Shaul tangibilizou tudo isso que a gente fica aqui na diáspora se perguntando, alguns com mais informações, com mais interesse, com menos interesse, enfim. E o Shaul veio aqui junto com o Starek em 20 minutos, resolveram muitas questões, resolveram não, mas assim, abriram essas questões que cada um tem a sua maneira. E eu não vou ficar aqui para ouvir, mas vou ver o vídeo depois. Para o Starek, eu vou dizer o seguinte, que eu adoro a questão de delegar, porque eu acho que delegar também tem muito a ver com o povo judeu. Delegar
para mim significa duas coisas, e a nossa professora de administração vai dizer aqui. Delegar, primeiro, significa confiar. Porque você, para delegar alguma coisa a alguém, você tem certeza, você confia que aquela pessoa vai executar aquilo da maneira que, vamos lá, como você como chefe, Moshe como chefe, a pessoa vai fazer e aquilo vai acontecer de forma confiável, como ele planeja, como o chefe planeja. E delegar significa multiplicar, porque se você delega, confia, você consegue multiplicar as suas ações. Por isso que tem pessoas que só conseguem ser donos de uma empresa de 10 funcionários, tem pessoas que têm empresa de 1.500, 10.000 funcionários. É a capacidade de delegar, mas a capacidade também de ensinar, de acreditar, de confiar, etc. e tal. Isso sobre o Starek. E para o Shaul, depois, se você responder, senão eu vou te ligar depois. Só para entender que nessa loucura toda, o quanto que a situação hoje, essa discussão toda, esse levantamento de antissemitismo todo, o quanto isso mexeu com os negócios, as relações comerciais. Isso é um negócio que você vive muito. Eu não vou ficar aqui para ouvir a história, mas o quanto que isso pode ter mexido com o mundo comercial, que é um lugar onde você hoje habita com praticamente 100% da sua vida. Tá bom? Eu queria demais agradecer vocês. Eu acho que o Vitor, o Cláudio pode participar lá de Portugal, o Shaul também de vez em quando, lá de Israel, hein? Não deixa esse pessoal escapar, não, que é maravilhoso. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado, querido. A gente fala em delegar, em confiar, em compartilhar, mas a gente também tem que falar em algo que é extremamente importante. Quando você trabalha em equipe, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, né? De forma muito mais simples, de forma muito mais efetiva. Há quem diga que se você quer ir longe, você vai com as suas pernas. Se você quer ir mais longe, você vai sempre com alguém que vai te impulsionar, que vai te provocar, que vai te estimular, que vai te comprometer nesse processo. E entendendo o judaísmo, eu vejo o judaísmo, ou gostaria de enxergar o judaísmo como um, único, como é Hashem. Somos uma unidade. Infelizmente, não é essa a nossa realidade. Mas nós temos ainda muito que evoluir. Eu acho que é um processo de aprendizagem. É um processo de entender o quanto é isso. E quanto é difícil confiar, não é? Nós sabemos, André, como a gente pode confiar no outro, e quando a gente confia, a gente consegue compartilhar, consegue entregar, e consegue fazer muito melhor. Mas para isso eu preciso abrir mão de algo que, para muita gente, ainda hoje, é essencial, que é o poder. Quando as pessoas pensam que poder pelo poder, esquecem que o melhor poder é poder fazer. Eu posso fazer melhor, muito melhor, se eu fizer com alguém. Muito nas empresas, nas organizações, eu sempre falo, né, muito cuidado com o eu-keep, onde você quer fazer tudo sozinho. A nossa experiência, o Shaul deve concordar comigo, é quando você tenta fazer tudo sozinho, com certeza você não vai estar fazendo bem feito. Meu professor, mestre, beijo para você, depois eu vou te ouvir, depois eu vou ouvir. Ok, então, respondendo aqui a pergunta sobre os negócios, então, com certeza todo conflito de guerra gera uma queda nos negócios e não importa como, né? Porque metade da sua equipe está na linha de combate, a outra metade está tomando conta dos filhos que não tem escola porque o professor está na linha de combate. Então isso, com certeza, tem um preço muito grande na economia. Israel sofreu bastante por causa disso, mas como Israel entrou muito forte economicamente, falamos, né, da situação que a gente estava antes da guerra, Israel entrou com uma economia muito forte, com uma moeda muito forte, com reservas cambiais altas e com uma relação de dívida sobre o PIB baixa. Então, Israel entrou bem forte nessa... E o impacto não foi tão grande. Agora, eu vou puxar isso aqui para o lado do Brasil. Com certeza, os negócios com o Brasil tiveram um impacto maior, muito pela causa política. O posicionamento do presidente Lula, ao meu ver, infeliz. Acho que o Brasil tem todo o direito de ter sua política externa. Isso aceito, mas
o posicionamento pessoal do presidente Lula na fala dele foi infeliz e até hoje o Brasil não tem embaixador em Israel, não foi declarado de modo oficial, mas de fato não temos embaixador em Israel. O fato do presidente Lula ter cancelado, ou pelo menos a licitação com a Elbit, pegou muito mal em Israel, quer dizer, foi uma intervenção direta da situação política no mundo dos negócios. Então isso hoje não está definido, estamos aguardando, mas foi a primeira vez, de modo claro, que a situação política adversa afetou de um modo direto o mundo dos negócios. Mas eu vou dizer para vocês o que mais muda. Isso da minha experiência com a comunidade de negócios do Brasil. O brasileiro, ele tem uma característica anti-guerra, pacífica. Falei assim, Shaul, nós até apoiamos Israel, mas não entendemos muito disso. E assim, não trabalhamos com Israel 20 anos, vamos esperar mais não vai acontecer nada. Então, essa característica cultural brasileira e não é antissemitismo, não é apoio ao terrorismo, nada disso. É uma cultura que não se sente confortável em estar envolvido num lugar que está em conflito, uma guerra aberta. Então, isso sim afetou os negócios com Israel, e falando assim, bem ligado à comunidade de negócios do Brasil. Além de que não tem viagens, Israel está fechada, então é um pouco, como que a gente fala em hebraico, longe dos olhos, é longe do coração também. Então, mas nós acreditamos que assim que estabilizar a situação, as missões voltarão, as viagens voltarão, o turismo voltará. Eu espero que tenhamos uma situação melhor com o governo brasileiro, o governo federal, e eu estou otimista. Então, tem aqui vários elogios à sua fala, tá? E Cláudio também. E Silvio, por favor, Silvio tinha uma pergunta. Quem mais tem pergunta pode se inscrever. A pergunta é simples. Discutir-se antes de 7 de outubro a posição das comunidades religiosas com a isenção que havia para alistamento de serviço. Como é que ficou isso? Como é que está isso agora? A Janete está dizendo que continua uma briga. É isso mesmo? Tá uma briga. Mas eu vou, sem polarizar, eu vou dizer o que mudou. Lembrando que, até 7 de outubro, a política do Exército, das Forças Armadas, era a redução do tamanho do Exército. Então, a ideia é que estavam muito mais se falando como ingressar o mundo ortodoxo no mundo de trabalho, para que eles gerem economia e fortalecem a economia, do que como alistar para o Exército. Só que isso mudou. Só que isso mudou há 13 meses atrás. Então, é muito difícil em 13 meses, mudar todo um sistema que estava em pé há 75 anos, apesar de que é um problema grande, eu pessoalmente não gosto disso. Estava-se muito mais falando e planejando como você ingressa essa comunidade ortodoxa no mundo de trabalho para fortalecer a economia. E agora, no meio da guerra, como estamos em guerra, agora virou uma exigência que amanhã de manhã todo mundo se aliste. Então, é claro que há uma mudança que vem de baixo? Sim. Vem de baixo da comunidade ortodoxa que vai querer, para fazer parte da história de Israel, da nova história de Israel, com certeza, e já está acontecendo. É verdade que a liderança política ortodoxa, calcada nos privilégios que tem, é contra. E é claro também que isso vai levar tempo. Israel vai ter que saber dialogar. Não é agora que a gente vai resolver e alistar todos os ortodoxos que 75 anos têm um modelo de vida diferente. As Forças Armadas têm que se adaptar para receber um número grande desses.
Porque também não adianta você querer alistar os ortodoxos, mas saber que no exército tem serviço misto, você quer manter o serviço mulher-homem, só que eles têm um modo de vida que não aceita. Então, que você vai forçar isso em cima deles? Então, temos que pensar como fazer isso, temos que dialogar como fazer isso. E isso vai levar o seu tempo, mas o porta-aviões está mudando. Isso eu acho um bom ponto. Vai falar. Quando a questão da obrigação de recrutar os ultra-ortodoxos para fazer serviço militar em Israel, isso seria necessário criar legiões separadas para os ultra-ortodoxos, sendo que dentro dessas legiões teriam legiões onde só de homens e legiões só de mulheres. Aí, entre aqueles que não fossem judeus ortodoxos, aí sim poderia ter gênero misto, poderia separar por legiões, sabe, para acomodar as necessidades de todo mundo. Obrigado. Sim, é o que está acontecendo. Mas é a primeira vez que o exército de Israel vai ter legiões separadas. Já teve no passado uma legião dos beduínos. Antigamente, ela foi desmembrada e os beduínos hoje fazem parte integral do exército. Quando eu servi, há 30 anos atrás, tinha a legião dos beduínos. Se falava ser árabe e tal e tal. Mas isso foi desmembrado. Então, ter legiões diferentes não é trivial. Para um comando militar. Então, vamos ter que aprender a fazer isso. Então, é isso que eu estou dizendo, vai levar tempo. O porta-aviões, o país está mudando, só que tem que ter paciência, tem que ter o passo a passo, não fazer uma grande mudança de um dia para o outro. Bom, aqui já estamos praticamente caminhando para o fim. Se alguém mais quiser falar, podem levantar a mão, a Lorena quer. Eu queria colocar aqui sobre essa questão da delegação, que quando a gente delega, quer dizer, não é exatamente o que o líder quer, né? Porque, na verdade, quando se delega, a gente também está incluindo na execução, né, opiniões e visões complementares, né? Então, na verdade, a delegação não só ela ajuda a multiplicar, como ela mais que multiplicar, ela potencializa, na verdade, uma exponencial, porque você tem outras visões, né? Por exemplo, quando a gente chama o ITRO para falar, para dar uma opinião, o ITRO é uma pessoa de outro lugar, uma pessoa que está olhando para fora, é o bird's eye, né? Inclusive, e aí, né, eu fico também muito feliz em saber que a juventude de Israel é tão assertiva e está querendo realmente parar com essa confusão de direita, esquerda, leste, oeste, norte, sul, né? E queremos andar para frente, não queremos mais isso. Isso é realmente uma coisa linda. Lorena, por favor, e aí a gente já vai para palavras finais, né? De hoje, palavras finais de hoje. De hoje, de agora. Aquela questão da delegação, meu caro, delegação é sucessão, né? Se você não delega, você não tem como subir. Verdade. Porque se aparece uma vaga que eu sou candidata, como é que eu vou subir se eu não deleguei, não ensinei os outros que ficaram embaixo? Não formei, né? Mas eu queria mesmo, na verdade, fazer uma pergunta para você. Você falou de otimismo. Você está dizendo, então, para a gente que hoje a mídia, como é que está a mídia, a sociedade, teus vizinhos, em relação aos destinos aí mais de curto prazo da guerra, etc. Eu sou uma pessoa otimista, minha mãe fala que eu sou otimista até debaixo d'água, então tem também o meu lado pessoal. Eu vejo a situação muito com boa prospecção no futuro. País novo, estão acontecendo mudanças gigantes no Oriente Médio. O Líbano, que era um perigo, foi desabilitado, desarmado. A Síria, que nós crescemos com a família Assad como um arqui-inimigo, sumiu. O Irã está debilitado hoje. Então, geopoliticamente, Israel hoje está numa situação muito melhor. Na faixa de Gaza, temos o problema do Hamas, temos os problemas do reféns. Eu acho que de novo, o governo Trump trouxe aqui uma ideia que eu acho que é melhor
ontem alguém falou, botou um tubarão no aquário. Quer dizer, mudou o modo de pensar. Eu não acho que é isso que vai acontecer, mas pelo menos trouxe um novo modelo de pensamento, de como resolver a solução. E o principal é a juventude que quer resolver os problemas no modo de união, de diálogo, de fazer acontecer. Não queremos mais essas brigas que tivemos antes da guerra. Agora, a mídia, e isso acontece, a mídia ela é polarizadora. Sabemos disso. Qualquer mídia, Facebook, a mídia estabelecida, né, the established, ela provoca, as mídias sociais provocam também. Então, tem muito da educação dos pais e de casa e da sociedade em como você entender o que você está ouvindo, e como você interpretar isso, e como você viver e fazer no dia a dia, e menos ficar o dia todo recebendo as suas comunicações pelas mídias sociais, pela televisão, e mais conhecer as pessoas físicas, em encontros, e que entender que no final, em 80%, todo mundo concorda. Esse é o meu otimismo. Esse é o motivo do meu otimismo. Eu acho que a gente tem um belo caminho pela frente. Não sei se são 400 ou 40 anos que a gente vai precisar para estar fazendo essa mudança, essa transformação. Eu também acho que o que o Shaul colocou é bem interessante, né? Nos faz refletir isso. É ser otimista em cenários extremamente turbulentos. É saber que, no fim das contas, no final dessa estrada, há uma luz, e essa luz pode ser muito, muito, muito importante, que nos guie, que nos estimule, que nos direcione, para que a gente possa tomar melhores decisões. Tempo de mudança, decisão de viver. Eu acho que, do que eu aprendi hoje estudando, e queria compartilhar com vocês, é um pouquinho disso. É tempo de mudar, é tempo de mudar, é tempo de nos transformar e tomar a decisão, a melhor decisão, que é de viver. E viver bem, com resiliência, sem medo de dizer, eu sou judeu, eu sou judia, e tenho muito orgulho disso. Obrigado, Starek. Olha, esse estudo de quinta nunca é completo se o Germano não comentar. E eu não chamei ele para falar, então eu vou fazer aqui, botar o Germano. Bom, nós estamos num nível tão elevado e complicado, e eu estava aqui pensando na nossa Parashá Itró. E eu vou fazer, primeiro, agradecer ao seu estudo, Cláudio, e ao Shaul. Eu quero dizer que nós aqui acompanhamos acontecimentos em Israel muito proximamente. Entender, quer dizer, como é que vamos lidar com um mundo ultra-ortodoxo, em que coloca a Torá acima de tudo, e não vê necessidade, deixa eu dizer assim, de estudar ciências e matemática, é um negócio muito complicado para essa juventude que vem daqui para frente. Mas eu vou ficar num pequeno detalhe que o Charles fez no seu estudo. A minha entrega, o que fez Itró, o sogro midianita de Moisés, aí no início da Parashá. É uma Parashá que traz os 10 mandamentos, é um momento tão forte no mundo judaico. E por que o título de Itró? Eu vou colocar um pensamento. Moisés aprendeu com seu sogro não judeu que mesmo a liderança baseada nas palavras de Deus precisa de ferramentas humanas que derivam das faculdades e habilidades latentes dentro do próprio homem. Outra questão importante nesse contexto: os juízes foram nomeados antes que a Torá fosse dada. Com base em que eles deveriam julgar?
Afinal, um juiz deve decidir de acordo com uma lei que já existe e que o juiz reconhece. Isso implica que, mesmo antes que as leis escritas fossem dadas a Israel, já havia um sistema judicial reconhecido, embora ainda não tivesse sido escrito. Eu vou dar um passo agora para a Haftará, que Isaías coloca uma questão bastante forte, deixa eu dizer assim. Santo, 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 3 vezes a voz do santo, do anjo clima que Deus é Kadosh, e na tradição judaica subsequente o Eterno é frequentemente chamado Kadosh Baruch Hu, o santo abençoado. Santidade é um conceito que desempenha um papel básico no Tanar e no pensamento judaico. O significado básico da palavra significa, por de lado, estar separado. Claramente, Deus é separado da criação. Esta concepção nega o panteísmo, que postula que toda a natureza é infundida com divindade e, portanto, muitas vezes vista como indistinguível dela. Os livros bíblicos veem o Eterno como Kadosh, exclusivamente separado. Mas essa separação não significa separação do resto da criação e de suas criaturas. A santidade de Deus não implica desinteresse e distanciamento do mundo. Muito pelo contrário. Acreditamos que Deus está profundamente preocupado com a criação e com a humanidade. No pensamento bíblico, um eremita não se encaixaria no conceito de Kadosh. Hoje entendo que o povo judeu preserva a sua identidade quando o faz por amor a Deus. Portanto, ele não deve ficar do lado da criação de Deus, mas estar envolvido como um parceiro com o Eterno para torná-lo melhor e mais habitável em todos os sentidos. A autoquetização, remover a comunidade da sociedade, não é Kadosh. Portanto, moldar a sociedade à imagem de Deus é o verdadeiro caminho para a santidade. Eu escutei o Germano e lembrei aqui do que o Shaul e que o Starek falaram, e eu tenho que citar isso aqui. Eu estou dando cito, mas é sobre o Netzif, um sábio, do século 1816 a 1893. Ele imaginou o seguinte: por que 70 pessoas julgando e não Moisés? Porque o Moisés, eu vou tentar sumarizar para correr com o tempo. Moisés era uma pessoa tão iluminada, enfim, tão sábia, que quando tinha uma disputa, ele já sabia qual era o lado que estava certo e qual era o lado que estava errado. Tá? E Moisés tinha, assim, uma predileção pela justiça. Não importa se vai ter a paz, importa a justiça. Tá? E no momento que ele delegou isso para 70 pessoas comuns, tá, ele delegou a possibilidade da mediação, a possibilidade não de se fazer a justiça estrita, mas sim de dar soluções equitativas, de se escutar as partes e de se mediar, né, porque nem sempre o que é certo é o que traz a paz, né? Então, na verdade, eu estou lembrando aqui dessa demanda da juventude. Olha, eu não quero saber mais quem está certo ou quem não está certo. Eu quero que a gente converse, eu quero que esses 70 aqui delegados tragam paz para o povo, né? E não que a justiça, se for uma justiça que traz a guerra e a disputa, isso não nos interessa. Bom, então, finalizando, agradecendo novamente aqui aos amigos, né, a Ari, amigos de tanto tempo, do Ashomera de Sair, que eu não posso esquecer, né, e falar que a casa é de vocês sempre, que, Shaul, vamos fazer um outro evento desse, tá? Você vindo aí, tá? E Cláudio sempre lá, já era freguês do nosso Zoom, que continue, tá? Um bom dia a todos, agradecer também a Bia pelos presentes que ela mandou para a gente, para melhorar a transmissão. Agradecer a presença do meu irmão aqui, que
É raro, tá? E assim estamos aqui todos. Um grande abraço. Até quinta-feira, até a quinta que vem. Até amanhã, Shabbat Tu B'Shvat amanhã. Vai ser uma beleza, vai ter um ceder de Tu B'Shvat, né? Vai ser muito, muito legal. E depois tem um jantar comunitário. Não percamos a atividade de amanhã. É isso? Um grande abraço. Tchau, tchau. Jantar para sócios. Tudo de bom.